Oba, bom não? Aqui é o Marcos e hoje eu tô aqui para falar sobre GraphQL. GraphQL é uma linguagem de consulta, né? Que já tem tempo aí que está no mercado, mas particularmente não é uma tecnologia que eu tenho usado muito na prática, sabe? E aí eu tava estudando, brincando um pouco aqui e falei, cara, vou trazer um exemplo mais próximo da realidade de como é usado o GraphQL na prática. Pensando nisso, eu criei um exemplo aqui pequeno, obviamente, para ficar mais didático, criei um ambiente como se fosse uma API de um ERP, tá? Que vai ser consumida por outros sistemas, tá? Então, basicamente a API vai simular o nosso ERP, tá? De um centro de distribuição aqui e a gente vai ter como clientes dessa API desenvolvida em GraphQL, nós vamos ter um sistema de frente de caixa, tá? Um sistema de WMS e um sistema de inventário, tá? Tudo fake, não vai ter interface aqui, mas é só para vocês entenderem como que o GraphQL funciona na prática, tá? Eu criei aqui um ambiente bem simples, tá? Criei uma API em .NET usando o Hot Chocolate para criar o GraphQL, tá? Aqui, ó, Hot Chocolate é a biblioteca. Para cada linguagem tem uma e para .NET essa foi a melhor que eu encontrei nos meus estudos, tá? Então aqui basicamente eu criei essa query aqui, né, do GraphQL Server. Criei um context, criei um banco de dados em memória para a gente testar, né? Aqui dá o build, mapeei a URL do GraphQL. Aqui dentro criei uma produto query que é importantíssima para o seu GraphQL funcionar, tá? Então aqui eu vou ter um get que ele retorna uma variable e eu vou explicar o porquê disso. E um post aqui só para testar, ou melhor, só para inserir dados é, fake aqui na nossa base da memória, certo? Na API Context, eu mapeei ah, a entidade de produto, tá? E a entidade de produto, por sua vez, vai ter o construtor, um construtor vazio que é necessário para o GraphQL e as propriedades. Nada demais, tudo muito simples, mas vamos ao exemplo na prática, que assim, o GraphQL em si, quando você coloca a mão na massa para fazer, não é um bicho de sete cabeças. Você acha muita documentação, é super tranquilo, mas eu acredito que tem muita confusão porque não é sempre que você vai precisar utilizar ele, e aí eu vou trazer um exemplo de quando utilizar, tá? Basicamente, o GraphQL se torna interessante quando você tem um sistema onde você poderá ter vários clientes e esses clientes podem precisar de informações diferentes para cada situação, que é o nosso exemplo aqui. Então, no nosso exemplo, a nossa API é um ERP, onde ele tem, né, todos os dados do produto lá na base, mas cada sistema, cada cliente que vai consumir ali, ele precisa de informação diferente. Então, por exemplo, o meu sistema de frente de caixa, e aí eu tô aqui com esse ambiente aqui que o próprio Hot Chocolate monta pra gente, quando você instala a biblioteca e configura. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou querer, por exemplo, no meu sistema de WMS, para mim vai ser interessante o que, tá?
Vou tirar esse where daqui. Para mim vai ser interessante o que, por exemplo. Eu quero saber código de barra, descrição, comprimento, largura, peso e altura. Porque para o meu WMS é interessante eu saber as informações de dimensão, de peso, para eu poder saber como que eu vou armazenar aquele produto, né? Então, para mim, essas informações são importantes. Eu vou rodar aqui. Opa, ele não vai trazer aqui porque minha base não foi iniciada. Vou iniciar aqui, ó. Vou iniciar aqui. Esse daqui é o Postman, né? Vou rodar aqui na query que eu criei post. Ó, beleza. E vou rodar aqui. Ó, beleza. Ele retornou para mim os, os, as informações que eu pedi para ele, tá? Então, código de barra, descrição, comprimento, largura. Ele retornou um array aqui para mim com todos os produtos. Então, para o meu WMS é interessante isso daqui para poder espelhar lá no cadastro e criar a minha inteligência lá. Já para o meu sistema de Já para o meu sistema de frente de caixa, o que eu preciso? Para o meu sistema de frente de caixa, eu vou bipar lá no código de barra. Isso daqui, o meu Postgres, quando eu bato o URL, ele já faz para mim, tá? Ele vai montando a query aqui e ele já traz esses campos. Então, para mim, eu preciso da descrição, código de barra, ID e preço de custo, ou melhor, preço de venda, tá? Então, para o meu sistema, eu vou bipar lá e ele vai retornar, vai montar aqui a query e vai retornar para mim. Vou rodar a query. Nossa query aqui está errada, peraí. Hum, ah, não é isso não, peraí. Aqui, ID. Onde? Isso daqui. E aí eu quero trazer esses campos aqui, ó. Código, descrição, preço de venda e isso daqui. Então, para mim, né, para o meu sistema de frente de caixa, eu quero essa query aqui, tá? Então ele vai trazer um produto, né, com o ID, o código de barra que eu bipei lá, a descrição e o preço de venda. Eu, como sistema de frente de caixa, não preciso e talvez nem deva saber qual que é o preço de custo do meu produto. Então, o cliente que vai estar consumindo lá, o desenvolvedor que está fazendo a aplicação, que vai comunicar com o meu ERP, ele vai fazer, montar a query lá e vai trazer só essas informações para mim. Então, eu otimizo o tráfego de rede e é, é, e acabo consumindo menos dados, né, no tráfego de rede e trazendo mais segurança para minha aplicação, não trazendo informações que não são relevantes para o meu cliente, tá? E aí, num outro exemplo, aqui, no outro exemplo aqui, eu quero trazer, tá? Para mim, por exemplo, estou fazendo inventário. Então, eu vou querer o ID, o código barra, descrição e quantos que o sistema espera ter em estoque, tá? Então,
Para o meu sistema de inventário, é importante essas informações aqui: quantidade de estoque, descrição, código de barra e o ID, tá? Então você vê que com um único endpoint, né, com um único método, eu consigo, é, com um único método eu consigo montar queries que vai atender vários clientes, várias situações, tudo graças a esse REST Queryable aqui, tá? Isso daqui, o Hot Chocolate tem um sistema, tem uma biblioteca que comunica com o Entity, então ele vai pegar aquela query que foi montada e vai converter em query de Entity e por sua vez vai fazer todo o trabalho do Entity e vai comunicar com o banco, tá? Então, é assim que funciona basicamente o GraphQL. E é para essas funcionalidades que fazem sentido e você tem um ganho em usá-lo, tá? É, GraphQL é muito interessante, tem vários recursos aqui. A minha ideia foi trazer um exemplo prático, tá? Para aplicação, quando utilizar. E assim, tem muita documentação na internet, tem muita coisa interessante que você pode pesquisar e colocar na prática para aplicar. Ele traz lista dentro de lista, objetos encadeados, diversas coisas interessantes. E tá aqui esse exemplo aí, pessoal, para vocês entenderem na prática, tá? Então, basicamente é, você vai configurar aqui o mapeamento, tá? Precisa configurar isso daí no C Sharp, né? Configurar o GraphQL para ele funcionar como servidor. Aqui eu estou adicionando os métodos possíveis. Então aqui eu adiciono, é, você pode alterar o search, né? Ou seja, a ordenação. Você pode filtrar e você pode fazer projeções, tá? Aqui, se eu quiser, aqui, por exemplo, aqui, ó, eu posso ordenar pela descrição ou ordenar pelo código de barra de maneira descendente ou ascendente, tá? E aí muda aqui a ordenação. É muito bacana essas essas queries que são geradas, ó. Se eu olhar no tráfego de rede aqui, ele vai lá no meu payload, vai montar um objeto lá no meu payload e a própria biblioteca vai tratar de interpretar esses dados. É muito bacana, muito completo. É, tem muita coisa, então eu não vou entrar aqui em mais detalhes, até porque eu não tenho domínio sobre a biblioteca. O meu intuito era trazer algo prático, trazer um exemplo da vida real, onde poderia se aplicar o GraphQL, que eu acho que é algo que eu particularmente sinto falta disso. Ouve-se falar muito da tecnologia, mas nem sempre faz sentido usá-la. E aí as pessoas acabam tirando o crédito da tecnologia porque usam em lugares errados que não fazem sentido, tá? Então, mais uma vez, quando faz sentido usar o GraphQL, quando você tem uma aplicação onde você terá vários clientes, e esses clientes vão ser outras aplicações que vão consumir informações da sua base de dados, e essas informações podem ser diversas, né? Então vai ter cliente que vai precisar de X, outro de Y, e aí ao invés de você ter vários endpoints ou um único endpoint engessado que vai trazer várias informações no seu JSON, você vai ter
um endpoint onde o seu cliente pode montar a query. E aí a forma dele montar a query tem documentação demais, independente da linguagem que ele esteja utilizando, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha trago informação relevante para você. Espero que eu tenha agregado valor aí no seu gerado valor para você. É isso, até a próxima. Fui.